Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, hoje seria quarta-feira dos inscritos, mas como saiu a nova DLC, nós iremos aqui aproveitar para adiantar um desses carros aqui lançamento, tá? Mesmo assim, ontem um inscrito pediu o carro que eu tô fazendo no vídeo de hoje, tá? Mas pessoal, não é uma quarta dos inscritos, tá? Nós iremos voltar na próxima quarta com os veículos que vocês têm pedido aqui nos comentários. Agora aqui a gente vai fazer o primeiro carro da DLC The Drug Wars. Beleza, galera? Então fica aqui no vídeo e confere o conteúdo. Bom pessoal, então aqui atrás de mim está o veículo de hoje, até agora o único super que foi lançado nessa DLC, que no caso é o Overflowed Anti-MT, tá? E vocês sabem, né, que a Overflowed aqui no jogo é a Koenigsegg, e esse carro aqui atrás de mim é baseado no Jesko, tá? Pessoal, antes que vocês me corrijam, tá? Eu sei que a galera aí que tem mais o sotaque europeu, então pelo menos manja das pronúncias, fala que é Koenigsegg, como se fosse corno, né? Koenigsegg Jesko. O J não é pra falar Jesko, é pra falar Jesko. Mas galera, vocês me perdoem aqui, provavelmente eu vou falar Jesko aí em alguns momentos do vídeo, porque eu tô acostumado com Forza, tá? E no Forza, esse carinha aqui é um dos carros que mais anda, assim como na vida real, né? É um dos carros que mais anda na vida real, é o Koenigsegg Jesko, o nosso Jesko aqui. Pessoal, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês onde que compra, fica na Legendary. E meu pai amado, olha o valor disso daqui, 2.355.000, é uma faca que entra no peito com cabo e tudo, galera, meu Deus do céu, é muito caro, logo passei assim o primeiro carro da DLC, né, mas o que resta pra nós, né, bora tunar. Antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer aos membros Davi Wilson Cabral. Meu brother, me fala se é Davi ou David, tá? Fiquei pensando nisso outro dia. Vanilla, Rafael Gamer e Ian Castro. Obrigado, galera, por fazer parte do time da Play High e ajudar aqui no canal. Pessoal, vamos lá. Esse carro aqui tem estampas, né? Pelo amor de Deus, por esse valor se não tivesse. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o de sempre, né? Vamos colocar aqui um cinzinha, tá bom? Como a cor primária. A cor secundária, vamos colocar aqui um, sei lá, um azul, tá? Só pra gente ver onde tá pegando mesmo. Fechou? E agora sim a gente vai começar a customização. Vamos lá, estampas, temos duas faixas, pretas, brancas, coloridas. Esse aqui fica bem legal, né? Na lateral, continua o desenho aqui. Aí nós temos esse daqui legal, dependendo da cor, tá? A mesma coisa, só que vermelho. Aqui temos de corrida, né? Acredito eu. Outro de corrida com as cores da Alemanha. Estranho, né? Acho que é ponta da cerveja. A Koenigsegg não é alemã, né, pessoal? Vocês sabem disso. Beleza, já tivemos uma ideia. Vamos então customizar tudo que dá aqui. Lembrando, pessoal, para quem está jogando no Xbox Series ou no PlayStation 5, tem as atualizações do HAL, tá? Aqui estamos, apesar, né, de nós também jogarmos no Series S, aqui estamos jogando no PC e não temos essa customização, tá bom? Então aqui, galera, eu acho que eu vou... Gostei desse negócio aqui. Vamos de secundária, tá? O máximo que vai acontecer é a gente pintar essa secundária de preto. Beleza? Os traseiros, vamos ver. Só tem essas duas opções. Eu vou deixar preto mesmo, tá? Canardes. Aqui... Não sei, galera, será que merece? Vamos deixar para depois, talvez o normal, o motor esse é o nível 4, escapamento, vamos lá, infinito, né, infinito titânio. O original, galera, eu acho que é alguma coisa assim, eu acho, tá? Eu vou deixar a foto aí se eu achar. Eu acho que eu vou no bocão aqui mesmo, viu, galera? Cromado não, carbono. Fechou? Bocão aí simples, de boa. Capô, gosto muito do original. Lembra bastante, inclusive, o carro original. Aqui dá pra ser o liso. Esse tracinho. Deixa eu só ver um negócio, tá? Beleza. De
Puta, é que eu gosto bastante do original, galera. O original é esse daqui. Vamos ver as estampas depois, quando a gente for colocar, a gente troca o capô. Beleza? Pode ser? Luzes, faróis. Vou colocar o Xenon, né? Xenonzão. Retrovisores. É secundária, original e carbono. Pode ser o carbono, né? Estamos colocando bastante peça de carbono. Placa amarelo no preto. Lembrando que eles desativaram o aplicativo iFruit, tá, pessoal? Teto, olha, dá pra ser conversível, hein? Eu sei que uma galera não gosta de carro conversível. Olha, tem o azulzinho aqui pra combinar com aquele outro capô. Galera, eu vou fazer conversível. Vou meter o louco aqui. Saias, vamos ver uma que combina aqui com a frente. Acho que é essa daqui, né? Rua secundária, o que vocês acham? Acho que combina bem. Spoiler. Pessoal, esse daqui tem um Jesco, né? O Jesco, que tem esse aerofólio aqui. Se eu achar, eu coloco aí pra vocês, tá? Temos sem nada. E aí, pessoal, se eu não me engano, pelo que eu dei uma olhada aqui, ele tem a versão também do Jesco, né? Do Jesco clássico, que é algo assim. Algo assim. Esse aqui é o modelo original do carro. Eu não tô fazendo baseado no original, tá, galera? Mas eu acho que esse aerofólio aqui, ele combina muito com esse carro. Esse carro é muito parecido com o carro original. Isso é louco, mano. Vamos baixar. Não baixa muita coisa. Beleza. Transmissão de corrida. Turbo, sim. Rodas, janela, vamos ver. Não. Como tá conversível, não vou colocar janela. Então, pessoal, agora é escolher uma cor bem legal, hein? Bom, pessoal, aqui fiquei mexendo muito no carro, já pintei ele aí de umas 6 cores diferentes até chegar aqui num negócio um pouco mais extravagante, tá? Mas podem ficar tranquilos que eu vou mostrar aqui o que eu fiz, beleza? Então vamos lá, pintura, galera. Eu coloquei a primária, o fosco, esse aqui, tá? O segundo, o cinza. E usei aquele glitch de colocar o perolado, tá? Branco. Então no caso tá com o perolado branco. Pra quem não sabe como coloca o perolado, link tá aparecendo aqui em cima pra vocês, beleza? Cor secundária, metálico, amarelo corrida, tá bom? Cor interna, preto, beleza? Estampas, riscado amarelo, tá? Tem o riscado vermelho, tá? Foi por isso que eu pintei de amarelo aqui os detalhes, né? Pra poder combinar com essa estampa, tá bom? E eu ia fazer um negócio mais sóbrio, mas fazer meio pegada corrida, né? Agora vamos dar uma olhada aqui, galera, nas rodas, tá? Roda, eu pensei em algo um pouco mais fechado. Acho que até assim poderia ser, mas acho que eu vou pra algo assim, viu, galera? Ainda mais se a gente pintar de escuro. Então, cor da roda, preto ou... Acho que eu vou no preto mesmo. Eu ia colocar preto carbono. Acho que o preto vai ficar melhor, tá? Vamos só dar uma passada aqui no que tinha ficado. Capô, né? Capô, então vamos ver se... o liso também fica legal com essa estampa. Aqui dá uma quebradinha, né? Não, vou deixar o original. E vamos só ver aqui a película, galera. Opa, janela. Eu vou colocar uma clarinha. Beleza? Acho que é isso. Bora ver então como ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Koenigsegg Jesco. Não vou saber como se pronuncia corretamente. Pessoal, carro muito bonito, tá? É muito caro também, então vou tentar fazer uma avaliação aqui bem transparente para vocês entenderem qual que é o ponto desse carinha aqui, tá? Então, antes de mais nada, pessoal, eu sei que vocês acabaram de ver o vídeo, então eu quero abrir aqui todas as portas novamente para mostrar aqui para vocês, né, o acabamento aqui da frente, né, igual o original em xadrezinho,
tá bem legal, de fibra de carbono. Atrás é o modelo do motor antigo, do Turismo R, mas é um modelo muito bonito, né? Então não vou falar mal, né? Acaba sendo aí bem legal, beleza? A parte do interior aqui, o interior reaproveitado, mas é um interior bonito, vamos dizer assim, né? Fibra de carbono aqui também, banquinhos concha, beleza? Vamos aqui fechar as portas, pessoal, e vamos começar aí dar uma volta com esse carinha pra gente falar com mais propriedade. Então, primeiramente falando do som, tá? E aqui já começa algo que é o seguinte: eu queria que esse carro tivesse o som do motor mais alto, tá? Essa aqui é a real. Vou ficar em silêncio aqui pra vocês verem. Então assim, não tá ruim, tá, galera? Por favor, não tá ruim. Faz o pipoco aqui no escape, como vocês podem ver. Faz o barulho da turbina. Tá, é turbina simples, mas faz. Mas isso aqui é um carro de 2 milhões e lá vai pedrada, né? Podia ter um sonzinho um pouquinho diferente, né? O que vocês acham? Um sonzinho aí especial, pelo menos. Às vezes pegar um som reaproveitado de algum carro, né? E dar um pitzinho a mais ali no grave ou então no agudo, só pra dar aquela estralada, pra você ter a impressão de ser um som único, né? De um carro único. Mas vamos lá, galera. Vamos falar de personalização e eu vou deixar o desempenho por último. Personalização eu gostei, tá? Apesar de ser um carro muito caro, ele tem aí o que a gente chama de kit básico, né? Não vai abrir, meu irmão? Então você consegue aí personalizar para-choque da frente, para-choque de trás, saia lateral, né? Você tem vários tipos de estampa, você pode tornar ele conversível com capota, vários tipos de capô, vários tipos de aerofólio, tá? Dá pra trocar a cor interna. Realmente, ele só não dá pra trocar aquelas coisas que só tem no Bene, né? Então, tipo de painel, volante, aí realmente acaba aí ficando mais por conta dos veículos do Bene, tá? Mas tudo que um carro normal, sem ser da DLC Los Santos Tanners, né, dá pra trocar, esse carro você consegue. Claro, tudo muito caro, né? Vamos falar que não é nada mais do que obrigação um carro de 2 milhões e 300 ter tudo isso de personalização, tá? Seria um absurdo se não tivesse, vamos chamar assim, beleza? E aí, galera, vamos falar do desempenho, que eu acho que todo mundo que compra aqui um Koenigsegg, né, que são os carros mais rápidos do mundo praticamente, quer saber, é o desempenho dessa belezinha. E aí, galera, é uma coisa que eu achei que o GTA deu uma pecada, tá? Assim como na época do lançamento do GTA, o Bugatti Veyron era o carro mais rápido do mundo, né? E de produção em série, claro. E aí quando eles lançaram o Arder aqui, né? O True Fade Arder, não era o carro que mais andava no jogo, tá? E daí, galera, aconteceu algo parecido aqui. Então eu vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem. Entenderam o que está acontecendo? Vou sair parado aqui. Já se ligaram, né? Então o que acontece? Esse veículo aqui, agora no lançamento, na data de lançamento, que é quando estamos gravando o vídeo, ele tá com aquele mesmo problema de vários carros, quando foi lançado o Jester clássico, né? O próprio Italy GTO. E assim, eu estou falando na data de lançamento porque pode ser que eles corrijam isso. Mas o que acontece, galera? Ele está com aquele esquema que toda vez que ele vai cortar o giro, ele meio que freia. Ele tira o pé automaticamente do acelerador, tá? Isso faz com que ele não ande. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou tentar fazer o double clutch, olha isso. Então vocês viram que enquanto tá cortando o giro, ele não acelera. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem, ó. Sair parado aqui, mais fácil, pra vocês analisarem. Viu? Tá sofrendo e não anda. Até andando aqui normal, acelerando normal. Tá vendo isso aqui, galera? Não vai, tá? E por que eu tô falando aqui na data do lançamento? Porque vários carros no GTA saíram dessa maneira já anteriormente e depois eles corrigiram. Tá? Então pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo daqui 6 meses, 1 ano, sei lá, esse carro não esteja com esse desempenho. Mas galera, agora aqui no lançamento, o carro não tá andando, tá? E não é que não tá andando entre os mais
que mais anda do GTA, dos Supers. Isso aqui tá tomando pau de carro esportivo, tá? Do jeito que tá aqui andando agora. Ouçam o som. Tá vendo? Ele fica sofrendo como se tivesse amarrado. Ele tá programado para não deslanchar, tá? Não sei se na nova geração que tem aquela atualização do HAL ele tá diferente, mas aqui na versão do PC, PlayStation 4 e Xbox One, galera, desempenho não tá sendo o forte desse carro, igual eu falei no lançamento. Vale ou não a pena ter esse carro na garagem? É um carro muito bonito, galera. Se ele andasse o que foi prometido, com certeza eu estaria recomendando ele, mesmo ele custando 2 milhões. Mas como ele tá com esse probleminha de desempenho, pessoal, eu recomendo vocês a esperarem esse carro entrar em promoção, tá? Porque 2 milhões e 300 num carro que tá visivelmente com um problema de... Ó, tá vendo? Isso aqui tá com problema de aceleração, tá com problema de performance. Entendeu? Não tem como um carro de 2 milhões e 300 da categoria Super, tá assim. Eu quero muito acreditar que isso é um erro, beleza? Então não recomendo vocês comprarem por agora, a não ser que você esteja aí cagando dinheiro, tá sobrando, 2 milhões pra você é dinheiro de pinga. Não demorou, meu brother. Compra aí e tire suas próprias conclusões. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o comentário, aquele like. Nós iremos fazer todos os carros dessa nova DLC. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Olha isso, não anda?